Vamos lá, a gente vai começar fazendo o reparo de um corte reto. Aqui tem um corte de uns 3 centímetros. O primeiro passo vai ser cortar um retalho, tá bom? Eu vou cortar um retalho um pouquinho maior do que o corte, porém mais fino. Então no comprimento ele vai ser maior, só que na largura ele tem que ter a largura suficiente para entrar para dentro aqui, ó, tá bom? E é justamente isso que eu vou fazer, eu vou ir colocando ele lá para dentro, ó. Vou colocando lá para dentro. Vou erguer aqui o outro lado. Agora que esse retalho está lá para baixo, eu tenho que movimentar ele para virar ele de assim, na direção do corte. Vou usar a pontinha do estilete aqui, ou uma pinça, qualquer objeto pontiagudo. Vou começar a movimentar esse retalhozinho lá dentro. Ó. Eu estou girando ele na direção do corte. Então, beleza. O importante é eu me certificar de que eu cobri toda a área aqui. Ó. Por baixo, o retalho está cobrindo toda essa área. Primeiro passo, limpar para tirar qualquer tipo de oleosidade, poeira ou sujeira que possa atrapalhar a colagem. Então, no caso aqui, eu vou usar álcool. Vou fazer uma limpeza aqui na região da colagem. O segundo passo é usar a fita de proteção. Então, essa fita de proteção ela serve para a cola não danificar a superfície. Então, eu vou cortar aqui um retalho. Vou colocar o mais próximo possível da extremidade do corte, mas sem cobrir o corte. Tá bom? O corte ainda está aqui, ó. Mesma coisa do outro lado. Agora eu vou colocar dois na direção oposta. No limite do corte aqui, ó. Eu vou estar colocando ele sem cobrir o corte. Aplica bastante pressão para esse adesivo colar bem. Agora sim a gente vai efetuar a colagem. Vou pegar o frasco de cola. Sempre trabalha em cima de uma superfície aqui para proteger o tatame. Vou tirar a tampa. Eu uso a própria tampa para fazer a furação aqui do frasco, coloco o bico aplicador. Próximo passo, eu preciso levantar essa aba do corte para aplicar cola lá dentro, tá bom? Então eu vou aplicar cola lá no retalho de baixo. Para o outro lado também. O excesso de cola você pode usar uma espátula para estar removendo, tá bom? Então vem com a espátula tirando todo o excesso de cola. Sempre tomando cuidado aqui com a superfície do tatame. Vou limpar esse excesso aqui. E agora é só manter pressionado. A gente vai manter pressionado aqui por aproximadamente 1 minuto. Mas sempre exercendo pressão aqui na região do corte. Percebeu que a colagem já começou a acontecer, eu vou tirar a fita protetora. Beleza, aqui o reparo já está feito. A secagem total é em 24 horas, tá bom? Então a gente tem que evitar ficar pisando aqui próximo desse corte. Agora a gente vai fazer o reparo de um corte em L. Às vezes acontece quando cai algum objeto em cima do tatame. Eu vou cortar novamente um retalho aqui que seja maior do que o corte, tá bom? Começo a trabalhar o retalho lá embaixo do corte, beleza? Vai aplicando ele lá para baixo sem que ele fique dobrado. Aqui eu tenho um pouco mais espaço de trabalho, então eu consigo movimentar com mais facilidade o retalho lá embaixo. Me certifiquei de que o retalho está cobrindo toda a área aqui. Agora a gente vai fazer a aplicação da fita protetora. Vou cortar um retalho da fita, coloco aqui alinhado o máximo possível com as extremidades do corte. Faço uma boa colagem. Mais uma fita nessa direção. E por fim, uma fita aqui na lateral. Então o importante é que toda a área onde vai acontecer a colagem esteja protegida do excesso de cola. Vou aplicar a cola, então eu vou levantar aqui
Vou começar aplicando aqui para baixo do retalho. Então, aplico cola lá embaixo. Aplico aqui na área do retalho. Coloco sempre aqui em cima de uma superfície protegida. Beleza? Vou começar a pressionar. Vai ter excesso de cola, é normal. Você pode usar uma espátula aqui para ir tirando esse excesso. Beleza, percebi que a colagem já começou a acontecer aqui. Vou tirar a fita de proteção. Você vê que não fica resquício de cola. Mais uma vez, a secagem completa só após 24 horas. Uma segunda opção de reparo, para quem achar difícil fazer com o retalho por baixo, é colocar ele por cima. Então eu aplico a cola aqui de maneira homogênea no retalho. E vou aplicar aqui o retalho por cima do corte, tá bom? Se alguma parte ficar sem a cola, ela não vai aderir. Então você vai ter que tomar atenção para deixar a cola bem distribuída. Vou aplicar o retalho sobre o material. E agora é só manter pressionado. Aí, secagem total após 24 horas. Essa opção aqui, esteticamente, não fica tão bom e também não fica tão seguro quanto essa, porque qualquer atrito pode ir removendo aqui o reparo. Enquanto aqui o reparo está pelo lado de baixo. Então, com certeza, a durabilidade aqui do reparo é muito maior e a estética é muito melhor, embora seja mais difícil de fazer. Vamos lá, então primeiro eu vou tentar soltar aqui o reparo do corte reto. O retalho está aqui por baixo. Ó. Você vê que com a mão eu nem consigo separar. Beleza? Eu vou usar um alicate aqui para puxar, para facilitar. Aí. O que aconteceu aqui, ó, o material rasgou, tá vendo? Ele ficou lá, rasgou. Então, só para a gente entender, o que acontece aqui é um processo químico, é uma solda química. Então, o material derrete e ele acaba se unindo, virando uma coisa só. Então, para arrancar, eu fui obrigado a rasgar. Aí mostra o tanto que aderiu. Agora, esse é aquele corte que a gente fez em formato de V, tá bom? Vou começar a arrancar ele também. Mesma coisa, ó. O material rasgou, a parte de baixo ficou aqui, ó. Tá vendo? Então, dá pra ver que a solda aqui foi 100%. Então, e por último tem um reparo que a gente fez por cima, que é aquele retalho que eu falei que não indico muito, porque ele fica levantando aqui. Mas mesmo assim, ó, se a gente for remover, você vê que ele não sai. Ó. Só saiu a primeira camada aqui, ó, que é a película. Beleza? O vinil ele é composto por uma camada de PVC, um tecido de poliéster interno e uma outra camada de PVC por baixo. Você vê aqui na colagem que só a camada de cima que saiu, o resto ficou soldado lá.